Deus dos antigos, cuja forte mão rege e sustém os astros na amplidão. Ó soberano, excelso Criador, com gratidão cantamos teu louvor. Desde o passado foste nossa luz, sol que até hoje com fulgor reluz. Sê nosso esteio, guia e proteção. Tua palavra, lei e direção. A guerra atroz do crime e assolação, dos tempos maus de um mundo em confusão, seja teu braço nosso defensor, pois confiamos sempre em ti, Senhor. E teu povo, ó Deus, assiste em seu labor, no testemunho do teu grande amor. As nossas vidas vem fortalecer para o teu nome sempre engrandecer. Amém. O presbítero Ademar vai estar conduzindo a liturgia. Boa noite, igreja, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer a nossa leitura no Salmo 67. É um capítulo pequeno, 7 versículos apenas. Vamos ler todos, ok? As nações rendem graças. Vamos lá, capítulo 67 em diante. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se, exultem-se as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louve-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoa-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Amém. Seu Deus de infinita misericórdia, te agradecemos por estar na tua casa, Pai. Seja conosco, nos abençoa com a tua santa presença. Pedir a tua bênção, Pai. Seja com o pastor Levi, que a palavra não seja dele, mas seja tua, Pai. Que a palavra seja penetrante no nosso coração. Que nós possamos aprender ainda mais da tua palavra e se alimentar da tua palavra, Pai. É nossa oração, te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10.
Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10. Vou fazer essa leitura, só são 2 versículos, vamos ficar de pé e vamos fazer essa leitura. Honra o Senhor com os teus, todo mundo, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela providência que tu tem conferido a nós, ó Pai, todos os dias, ó Pai. Te agradecemos pela bênção, ó Pai, derramada sobre a vida do teu povo, ó Pai, e pedimos a continuidade delas, e que nós possamos render-te graças a ti, ó Pai, e dar glórias ao teu nome, em todo o tempo, ó Pai, e glorificar com a nossa vida, com os nossos exemplos, com as nossas ações, o teu nome, ó Pai. Em nome de Jesus é que nós te oramos e que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesse momento você tem a oportunidade de trazer o seu dízimo, a sua oferta aqui à frente. Se por acaso é visitante, não sinta-se constrangido a isso, mas também, se assim quiser fazer, você tem a liberdade de vir aqui e depositar no gasofilácio o seu dízimo, a sua oferta. O melhor lugar onde nós devemos estar é junto aos pés do Senhor. Nessa noite, nós estamos aqui para adorar esse Deus tão maravilhoso que tem nos chamado, tem fortalecido nossas vidas e nos abençoado cada instante. Louvemos o Senhor. Te louvarei, Senhor. Perto e quero estar junto aos teus pés. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Te adorar, tudo que há em mim, tudo que há em mim, quero te ofertar, Senhor, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei, se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importa as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Abra a sua Bíblia, por favor. Eu vou abrir em alguns textos, tá? Para a gente meditar. Você abre em Hebreus, capítulo 11. Hebreus 11, versículo 1. Aí tu coloca aqui, por favor, Savinho. Hebreus 11, 1. Aí eu queria ler com os irmãos todos, nós vamos ler esse texto bem forte. E à medida que a gente for pregando, a gente vai fazer referência dele e de outros textos. Vamos lá? Ora, é a certeza e a convicção de fatos que se não veem. Vamos de novo? Ora, ponto. Esse é um texto. Abre também a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 29, por favor. Jeremias, capítulo de número 29. Nós vamos ler do versículo 11 em diante. Jeremias 29, 11. É um texto conhecido dos irmãos. E é um texto, assim,
muito precioso para nós, para todos que leem a palavra de Deus. Né? Jeremias 29, a partir do versículo 11. Como é que diz? Todos. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos e não para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Esse versículo agora é o mais importante. Vamos lá? Buscar-me-eis, quando me buscardes. Seguinte, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Baixa até aqui. E farei mudar a vossa sorte. Olha o versículo como é fantástico, esse Jeremias, lindo. Eu acho esse um dos textos mais lindos da palavra de Deus. A palavra de Deus é toda inspirada, toda bonita, toda linda, mas esse texto de Jeremias, quando Deus fala, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Não é o que as pessoas dizem, o que elas pensam, o que elas afirmam. Deus está dizendo, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Existem momentos da nossa vida que às vezes as pessoas falam, na minha vida, na sua vida, acontece com todos nós, e a gente enfrenta problemas. Eu, como pastor, já enfrentei muitos problemas em muitos lugares, até no trabalho, em vários lugares, coisas que se falam de você ou que cogitam sobre você. Então, com a experiência da vida e da Bíblia, a gente começou a aprender que a gente tem que se preocupar com o que as pessoas pensam sobre nós. A gente tem que ter maturidade já para passar por essa fase. Isso aí é uma fase que quem ainda precisa amadurecer. Se preocupar com o que as pessoas pensam sobre a gente. Passe por isso. Você é servo de Deus, passe por cima disso. Não olhe para isso. Também pode se preocupar com o que as pessoas falam sobre você. Pensam e falam sobre você. Também não se preocupe. Não se preocupe. Você não tem que ter essas preocupações. Mas você tem que ter uma preocupação. O que é que Deus conhece sobre você? Essa preocupação você tem que ter. Mas sobre o que falam de você, o que pensam de você, passa por cima disso. Você tem que ter preocupação com o que Deus conhece sobre você. Como é que está a sua vida e como Deus está conhecendo você. O que eu quero meditar não tem a ver com o que eu estou falando aqui, não. Né? Só porque eu peguei o gancho do texto, porque para nós é o buscar-me-eis e me achareis. Mas eu quero meditar com os irmãos essa noite, sobre o que o conhecimento de Deus produz na nossa vida. O que o conhecimento de Deus produz na nossa vida. Tá certo? A fé vem pelo ouvir, a Bíblia diz, e o ouvir a palavra de Deus. É bem verdade que nesse contexto que foi escrito isso, a gente vai ver um contexto há muitos anos atrás, onde, por exemplo, poucas pessoas sabiam ler. Poucas pessoas sabiam ler. Era um número restrito de pessoas que sabiam ler. Até porque não era muito comum quem lia. Ler naquela época de Paulo, naquela época de Jesus, era um privilégio. Só para ler, meu irmão, tinha que ser uma classe social muito elevada para ler. Uma raridade, poucos que sabiam ler, de uma classe mais inferior. Então, assim, aí o texto diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Né? O texto fala, então está se referindo àquele contexto das pessoas ouvirem, porque poucos sabiam ler. Mas hoje, ainda que seja ouvir também, mas muito mais o conhecer a palavra, porque todo mundo tem acesso à literatura. Hoje as crianças sabem ler. Hoje as crianças sabem escrever. Quando eu me pego, às vezes, fazendo a tarefinha do Mateus, o Mateus, nesse tamanho, e talvez você tenha uma criança até menor na sua casa que faça isso, escrevendo o nomezinho dele, o M, o A, o T, o E e o O, fico olhando e digo, meu Deus, na época de Jesus, quem sabia escrever, quem sabia ler? Pouquíssimas pessoas. Então era pelo ouvir. Não é que hoje não seja pelo ouvir também. Sem dúvida que é importante. Mas hoje as pessoas têm acesso à literatura, elas podem ler a palavra de Deus. Elas podem ler, elas têm a capacidade de ler a palavra de Deus. Então eu quero meditar nessa noite, pegando esses textos e outros que a gente vai mencionar, sobre o tema. O que é que o conhecimento de Deus produz na nossa vida? Né? Ou seja, o conhecimento de Deus produzindo algo na nossa vida. Isso é muito importante para nós, tá certo? O que o conhecimento de Deus produz na nossa vida. Quando o pastor Levi exorta os irmãos a lerem a Bíblia, não é algo
como uma tarefa de um professor no colégio. Leia essa tarefa. Na próxima aula você vai ser avaliado por essa tarefa. Não é isso. Leia 5 capítulos do Antigo Testamento e 5 do Novo Testamento. Não é isso. Não é uma ordem ou um mandamento vindo de cima do pastor para os irmãos. Não é. É apenas um conselho, entendendo que se você ler a palavra de Deus, você vai estar crescendo e vai ser adestrado nessa palavra. É apenas uma orientação para dizer para você que Deus vai abençoar a sua vida através da leitura da sua palavra. E dificilmente, eu acho que é impossível, alguém que não ousou voluntariamente ou por livre e espontânea vontade ler a Bíblia, que essa pessoa não tenha crescido e não tenha sido enriquecido. Por quê? Porque a Bíblia enriquece. Vocês sabem a história do Augusto Cury. Quem já leu o testemunho dele sabe. Ele, um profissional fantástico, um conhecedor de literaturas tremendas, ele disse, eu li a Bíblia para negar esse Deus, esse Jesus. Ele disse, eu comecei a ler a Bíblia para negar a existência desse Jesus ou o valor que todo mundo dava para ele. Ele diz, quem já viu o testemunho dele sabe, ele disse, eu li para esse fim. Eu li com essa finalidade de ler a Bíblia para destronar esse Jesus daquilo que as pessoas dizem que ele é. E depois quem vê o testemunho dele, ele diz, olha, eu não vi ser humano mais fantástico do que aquele Jesus, ele fala. Eu não vi pessoa mais tremenda do que aquele homem, com sabedoria que não existe no meio do homem. Uma pessoa que leu com o objetivo de quê? De tirar, ou seja, denegrir a imagem do Jesus que as pessoas pregavam ou falavam. Aí ele é confrontado com aquela palavra e é totalmente mudado. Por quê? Porque a palavra, meu irmão, ela muda as nossas vidas. Ela muda a vida até do incrédulo, do ateu. Ela muda a vida até daquele que não crê em nada. Muito embora, dificilmente a gente... Eu tenho dificuldade de acreditar que ninguém crê em nada. Na verdade, todo mundo crê em alguma coisa. Até se for nele mesmo, mas ele crê em alguma coisa. Na ciência, na capacidade dele, em alguma coisa ele crê. Mas, quando a gente ousa ler a Bíblia, é para o nosso crescimento, é para que a gente possa crescer. E eu quero falar sobre isso hoje, sobre essa palavra que traz à nossa vida tudo de bom. Essa palavra que traz à nossa vida o que nós necessitamos. Essa palavra que traz à nossa vida as coisas mais maravilhosas que podem existir. Apenas e tão somente o conhecimento dela traz tudo isso para nós. Onde é que começa na nossa vida o Evangelho? Onde é que começa? Onde o Evangelho começa na nossa vida? Algumas pessoas podem dizer, o Evangelho começa no nosso coração. O Evangelho começa no nosso coração. A verdade é que o Evangelho não começa no nosso coração. O Evangelho começa na nossa mente. Ele pode chegar ao coração e o desejo é que chegue ao nosso coração Davi, no Salmo 119, se eu não me engano, versículo 11, bota aí só para ver se é isso mesmo. 119, 11, ele diz, bota aí, Savinho, por favor. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. É bem verdade que ele guarda no coração, mas ninguém guarda no coração aquilo que não conhece. Ninguém guarda no coração aquilo que não conhece. Alguém se apaixona por alguém que não viu? Ao primeiro olhar, que apaixona você. Mas alguém se apaixona por alguém que não viu? Eu nessa semana vi um vídeo tão engraçado, e é um cara numa rádio. Não sei quem já viu esse vídeo. Ele é aquele locutor da rádio, e ele faz a voz de uma mulher muito legal. Ele faz a voz de uma mulher falando sobre a temperatura, sobre a próxima música que vem, não sei o que e tal. Agora eu vou sair, boa noite para vocês, e vai entrar fulana, e é ele mesmo, ele só muda a voz. Aí alguém diz assim, você deve ser muito linda só pela sua voz. Mas ele é quem faz todo o programa, é ele que narra e ele que faz a voz da mulher, dando a notícia da temperatura, da próxima música que vem. Aí alguém liga e diz assim, você deve ser muito linda pela sua voz, e é ele falando. Aí ele faz assim, faz uma cara assim, né? Então assim, alguém consegue se apaixonar por alguém que não vê, só esse cara, que ouviu a voz e se apaixonou. Mas como é que você consegue? Alguém consegue experimentar as coisas de Deus sem conhecer a sua palavra? Nunca.
Nunca. Pode até experimentar, como foi falado pela manhã, através da graça comum, que é a graça de Deus que vem sobre todas as pessoas. Pode acontecer? Pode. Falamos pela manhã, chove para justos e injustos. É plantado lá no interior, em algum interior é plantado milho, é plantado arroz, a comida chega na mesa de justos e injustos, de crentes e não crentes, homens que temem a Deus e homens que não temem. Até um bandido, até alguém que tenha uma índole má, ele também tem um alimento todo dia. Isso é fruto da graça comum de Deus, que vem sobre toda a sua criação. Mas nós falamos pela manhã que existe uma graça especial, que só vem sobre aqueles que são os filhos de Deus. Aquela graça que é reservada para mim e para você, embora talvez o mundo não acredite, mas ela é reservada para mim e para você. É a graça especial que Deus tem para nós. Agora, como experimentar essa graça? Como guardar essa graça? Como viver essa graça? Se o evangelho chega no nosso coração, se antes passar pela mente, pelo conhecimento, ele será um evangelho infrutífero. Se o evangelho chegar no nosso coração, se antes passar pela mente, ele será um evangelho infrutífero. Porque ele vai estar condicionado ao que eu e você sentimos. Ele vai estar condicionado ao que nós sentimos. E o que nós sentimos, você sabe como é. Hoje a gente sente, amanhã a gente não sente. Hoje você está apaixonado, amanhã você não está mais nem aí. Hoje você tem um desejo muito grande no coração de ter uma bicicleta, aí teu pai te dá uma bicicleta, aí você compra o estojo para remendar o pneu quando furar, limpa ela toda semana, mas no próximo mês já não limpa mais a bicicleta, na outra vez o pneu dela furou, e você nem pegou mais ela, deixou ela no canto da parede, quando passou 3 anos ela está lá com o pneu furado. Porque uma hora você sente, outra hora você não sente. Se o evangelho fosse condicionado ou dirigido na nossa vida, ou orientado na nossa vida pelo sentimento, não pela mente, ele seria como nós, infrutífero e inconstante. Muito embora o coração seja o local onde devamos abrigar essa palavra, mas não começa nele. O evangelho começa na mente. O apóstolo Paulo, quando escreve uma das suas cartas, ele diz o seguinte, cantarei com o coração, mas também cantarei com a mente. Orarei com o coração, mas também orarei com a mente. Por quê? Porque, no fim das contas, é aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente consegue perceber do evangelho, aí se torna conhecimento. Isso é que é importante na nossa vida. Isso é que tem valor na nossa vida. Isso é que é a coisa de grande valia na nossa vida. Sabe por quê? Porque se não fosse assim, ele seria efêmero, ele seria passageiro. Charles Spurgeon disse uma vez: os convertidos que nascem emocionados morrem quando a emoção acaba. Os convertidos que nascem pela emoção, quando a emoção acaba, eles morrem. Paulo escrevendo, eu acho que aos Romanos, ele diz assim, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram? Como ouvirão que não há quem pregue? Ainda que não seja lendo, ou seja, ouvindo, há a necessidade do conhecimento, porque é esse conhecimento de Deus, não a emoção, não o sentimento, que vai produzir na sua vida e na minha vida aquilo que é mais importante para que a gente viva, a fé. E tem uma música de um cantor antigo que diz assim, se você perdeu tudo, enfim, menos a fé em Deus, se você perdeu tudo nesta vida, menos a fé, você não perdeu nada. Por quê?
Porque quando a gente conhece o Evangelho e conhece a palavra de Deus e conhece do entendimento de ler ou de alguém falar, aí eu repito, quando o texto diz ouvir a palavra de Deus, eu quero trazer para os nossos dias, ou ler. Eu e você já vimos testemunho de pessoas que foram convertidas ou alcançadas como? Ela encontrou uma página da Bíblia. Encontrou uma página da Bíblia, já vi testemunho assim, encontrou uma página da Bíblia, leu, foi tocado por aquela palavra, sentiu necessidade de ler mais palavra, procurou a Bíblia, começou a ler, foi alcançado pela graça, depois começou a congregar numa igreja, sem ninguém pregar para ela, apenas pelo conhecimento da palavra. Eu pergunto para você, uma pessoa como essa, que encontrou uma página da Bíblia, foi pelo coração? Foi pelo sentimento? Não. Foi por onde? Foi pelo conhecimento. Ela passou a conhecer a Deus. Depois que ela conheceu a Deus, aí Deus transforma a sua vida, transforma o seu coração, transforma tudo. Mas ela primeiro teve que conhecer. Então o Evangelho não começa no nosso coração, mas ele chega até ele e transforma o nosso coração. Mas ele começa na nossa mente. Quando a gente conhece a esse Deus. O saber, o conhecer, não muda, mas o sentimento pode mudar. O saber, o conhecer, não muda, mas o sentimento pode mudar. Quando você conhece e quando você sabe, isso não muda. Você pode até nem obedecer. Você pode até nem trilhar esse caminho, mas ele não muda. Ele permanece. Ainda muito mais, o conhecimento que faz referência aqui da palavra de Deus, ele não muda. O conhecimento que vem para nós, que é sobre esse Deus, ele não muda. O nosso Deus é imutável. Como imutável é a sua palavra. E ela permanece para sempre. Então, esse conhecimento que permanece para sempre, é isso que eu e você precisamos dia a dia. Para quê? Para que a gente cresça e que a gente tenha mais experiência com esse Deus. Não tem a ver com sentimento. Ainda que ele também atinja os nossos sentimentos. Mas tem gente o seguinte, eu não senti o toque de Deus, eu não senti o toque para orar, eu não senti a manifestação do Espírito Santo, eu não senti isso. E precisa disso para você saber desse Deus? A necessidade disso para você ter experiência com esse Deus e conhecer esse Deus, você precisa estar sentindo. Eu fui na igreja e senti um arrepio, Deus falou comigo nessa noite. É pelo arrepio? Então faz o seguinte, vai lá numa clínica ali, manda o cara ligar o ar-condicionado e fica embaixo, que ele vai te arrepiar do mesmo jeito. Você precisa ir para a igreja, vai lá para o ar-condicionado da clínica, ou até do teu carro, você vai se arrepiar do mesmo jeito. Não tem a ver com essa manifestação de Deus na nossa vida. Não tem a ver com isso. Mas tem gente que tem que se arrepiar, tem que ser tocada, tem que sentir um vulto. Eu vi um vulto passando aqui, é um anjo do Senhor. Nós precisamos conhecer mais e mais a Deus. É conhecer Deus a cada dia. Olha o apóstolo Paulo, lá quando ele escreve a sua segunda carta, no livro de Timóteo, o que é que ele fala? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde já a coroa da vida me está preparada, não só para mim, mas todos aqueles que amam a vinda de Jesus. Aí ele vai começar a falar o que é que aconteceu na vida dele, o que é que aconteceu, ele vai começar a narrar. Eu fui injustiçado, eu passei por isso, aquele me abandonou, aconteceu isso com aquele, aconteceu isso. Mas quando ele chega lá na carta, lá na frente, ele diz assim, faz uma coisa, traz para mim os pergaminhos. Traz para mim os pergaminhos. Eu pergunto para você, o que é que um homem, no fim da vida, que já tinha a sentença, porque naquele momento que ele escreve lá a segunda carta a Timóteo, ele já sabe que será condenado, ele sabe até o dia e sabe qual será a sentença. Agora eu pergunto para você, um homem que já está condenado a ter a cabeça decepada, o que é que ele ainda quer com pergaminho? Ele queria ainda, enquanto vivo, conhecer mais de Deus. Eu acho que ele está dizendo assim, eu quero aprender o máximo dele, o máximo que eu puder aqui, para quando eu estiver frente a frente com ele. É bem verdade que aprenderá muito mais, mas eu quero aprender enquanto eu tiver o último fôlego de vida, eu quero aprender mais sobre ele. Por quê? Porque Paulo sabe que aquilo que muda a sua vida, aquilo que transforma o seu ser,
o seu comportamento, aquilo que vai aniquilando a velha natureza e fazendo a nova natureza daqueles que estão em Cristo crescer, é a palavra de Deus. É essa palavra de Deus que está aqui, que o pastor Levi pede para você ler, é ela que dia a dia vai diminuindo você e fazendo com que Deus cresça na sua vida. É ela que vai fazendo dia a dia com que você diminua a sua própria vontade e deixe a vontade de Deus tomar conta da sua vida. É o conhecimento dessa palavra. Por isso que o Salmo 1 nos diz: bem-aventurado, ou traduzindo melhor do hebraico para o português, grande aos olhos de Deus. Bem-aventurado o homem que não segue o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e que não se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor. Para nós, o Evangelho, a Bíblia, e na sua palavra medita de dia e de noite. Olha o resultado do homem e da mulher que vive assim. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, em algumas traduções, junto à corrente dos rios. Aí, meu irmão, foi plantado perto da corrente do rio, o rio pode estar seco, mas essa árvore, ela vai florescer, ainda que o rio esteja seco. Por isso que ele diz, é plantado junto à corrente dos rios, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagens não murcham, e tudo não é alguma coisa, não é parte do que ele faz, tudo quanto ele faz, prosperará. Tudo que ele fizer vai prosperar, tudo. Por quê? Porque onde é que ele alicerçou a vida? No conhecimento dessa palavra. Onde é que ele alicerçou a sua conduta, a sua forma de se comportar, a sua forma de falar junto às pessoas, a sua forma de agir, a sua forma de pensar e a sua forma de sentir. Em que ele alicerçou? Na palavra de Deus. Então tudo não é parte, tudo que ele fizer, tudo prosperará. Ou seja, ele será bem-sucedido em tudo que fizer. Por quê? Porque tudo que ele fizer está alicerçado num fundamento maior, que é a palavra de Deus, que é a verdade eterna, que é a verdade única e absoluta. Então esse conhecimento não é sentimento, ainda, como eu já falei, que ele também atinge os nossos sentimentos, mas esse conhecimento é aprendizado, é mentalização, é cognição, para quem trabalha com educação que sabe, é cognição, é aprender, sabe? É aquela coisa que a educação já diz o seguinte: quando o aluno estuda, ele tem uma aula hoje, quando ele chega em casa, ele aprende. Esse é um método que eu sempre usei para quando eu quero estudar para um concurso ou para qualquer coisa. Ele aprendeu sobre aquilo. Se ele chegar em casa, ele lembra 30% do que ele estudou. 70% ele. Mas se ele naquele dia estudar mais uns 15 minutos aquela matéria, ele avança ali para mais ou menos 50% ou 60%. Se no outro dia ele estudar mais 15 minutos que ele estudou, ele vai aumentar para 90% ou 100%. Aí o que é que isso significa? Ele não vai mais precisar estudar aquele conteúdo, porque no dia que ele for fazer a prova, ele não precisa nem rever. Ele aprendeu, ele não decorou, ele aprendeu. A palavra de Deus é isso na nossa vida, que quanto mais a gente lê e procura assimilar o que ela diz, a gente tem um aprendizado sobre esse Deus, sobre o que deseja esse Deus para a nossa vida, sobre a vontade dele para a nossa vida, sobre o que é que ele quer para a nossa vida, sobre as promessas que ele tem para a nossa vida, sobre a direção que ele dá na nossa vida, tanto na dimensão do pensar, do falar, do sentir e do agir. Então essa palavra é quem conduz a nossa vida em tudo. Mas é verdade também que se você não se adestra nessa palavra, não lê essa palavra, não busca esse conhecimento da palavra, você não tem esse crescimento. Você não vai ter esse sentimento como Deus quer que você sinta. Você vai se apaixonar por uma menina ou por um menino, um rapaz ou uma moça, vai se apaixonar,
E você não vai ponderar sobre qual é a vontade de Deus ou qual é o desejo de Deus para aquela relação. Você apenas vai se envolver. Você vai se envolver no namoro, no noivado, ou até no casamento, mas você não vai buscar saber qual é a vontade de Deus, a direção de Deus para aquilo. Aí você vai agir pelo sentimento, não pelo conhecimento. Aí você age pelo sentimento, aí quando chega lá na frente, você está arrependido de ter feito uma escolha errada, porque não pediu direção a Deus, não pediu orientação a Deus, não foi guiado por essa palavra que ilumina a gente até na escolha. É bem verdade que a Bíblia não diz para você e nem para mim, você tem que escolher para você casar uma mulher loira ou uma morena. A Bíblia não diz isso. Mas a Bíblia diz que tipo de mulher você deve escolher para casar. Com que valores ela deve ter. Nas entrelinhas a Bíblia diz. A Bíblia não diz que tipo de emprego você deve escolher. Nem qual curso na faculdade que você deve escolher. A Bíblia não fala isso. Mas a Bíblia norteia e dá princípios para você saber escolher isso. E ter a vida dirigida por ela. Porque a Bíblia trata de tudo na nossa vida. Então, se ela trata de tudo na nossa vida, por que é que eu não estou me debruçando nela para ler e aprender e crescer mais? Porque nós somos pessoas, no nosso século especial, que a gente gosta, ainda que a gente fala dos outros, de sentir. A gente é guiado pelos sentimentos. Quer ver como é? Do dia que a gente está triste, a gente não quer ir para a igreja. Do dia que está triste, não quer ir para a igreja. No dia que pecou, não quer ler a Bíblia e nem quer orar. Isso é direção da palavra? Não, isso é sentimento. Se sente culpado, se sente que não é digno de estar na igreja, de ir para a igreja junto os irmãos não sabem, eu estou em pecado, eu não vou. Entendeu? Isso é sentimento. Olha a diferença. Eu pequei. 1 João, acho que é no capítulo 1, depois só me corrijam aí. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Me diga uma coisa, quem conhece essa palavra, quando peca, vai deixar de ir para a igreja? Não, porque não é o sentir, é o conhecimento dessa palavra. Ele conhece essa palavra. E essa palavra dirige a vida dele. Então não é um sentimento de tristeza pelo pecado praticado que vai fazer com que ele não leia a Bíblia, ou com que ele não vá para a casa de Deus, mas é um conhecimento desse Deus que o perdoa se ele confessar. Aí ele vai confessar, vai pedir perdão, vai o pecado e vai para a casa de Deus. Ele não está sendo dirigido pelo sentimento. A vida dele está sendo guiada pelo conhecimento da palavra de Deus. Procura, quando Paulo escreve a Timóteo, isso na primeira carta, procura, eu acho capítulo 4, procura, ou 3, procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de quê? Se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O que é esse manejar a palavra da verdade? É você conhecer essa palavra e você saber aplicá-la em todo momento da sua vida. Saber aplicá-la nas situações que estão te cercando, que normalmente vai te cercar. Saber aplicar essa palavra. É saber ter essa palavra de tal maneira que no momento da situação que ela chega, você sabe qual é a palavra que dirige o teu coração e como você deve agir. O norte da tua vida agora é a palavra de Deus, ela te guiando, mas isso é sentimento? Não, isso é conhecimento, Aí, eu vou lá para o texto que a gente colocou aqui, que já está aberto aqui inclusive, Jeremias, capítulo número 29, versículo 13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração, apesar de ter aqui todo o vosso coração. Como é que é esse buscar a Deus de todo o vosso coração? Como é que é essa busca? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Como é que é essa busca? De todo o vosso coração, sim, mas como é? Aí nós vamos lá para o texto que fala assim, amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo teu coração, de toda tua alma, de toda força e de todo o entendimento. Olha aí, nunca está excluído da nossa vida o conhecimento dessa palavra, nunca.
Nunca está excluído. Por quê? Porque esse evangelho, essa palavra, é que dirige e conduz a nossa vida. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. E como é buscar a Deus de todo o vosso coração? Me amarás todo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Ou seja, tem gente que diz assim, não, Deus conhece o meu coração, Deus sabe que eu estou amando Ele. Sim, meu irmão, mas você está amando Ele só 25%, porque coração é só um das 4 itens. A menina, por exemplo, não é o caso aqui. A mocinha vai para a igreja com roupa curta. Alguém diz, não vá para a igreja com essa roupa curta. Você pode fazer alguém cometer o pecado, né? Desejar você e tal. Não vá. Não, Deus conhece o meu coração. Sim, conhece o seu coração, mas e o seu entendimento? Cadê o seu entendimento? Para saber que você não pode vestir uma roupa dessa, você vai no culto, vestir uma roupa dessa. Onde é que está o seu entendimento? Você está amando a Deus só de todo o coração? Sim, Ele conhece o seu coração, mas o entendimento? E onde é que está amar a Deus de todo o entendimento? Então as pessoas às vezes querem trazer justificativa para os seus pecados, mas esses pecados normalmente ocorrem porque a gente desconsidera o conhecimento da palavra de Deus. Muitas vezes a gente começa um namoro, um relacionamento, e a gente não coloca diante de Deus. A gente coloca o nosso sentimento, aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente quer no relacionamento. Aí quebra a cara. Por quê? Porque Deus sabe que você precisa de uma namorada, amém? Deus sabe que você precisa de um namorado. Estou falando de solteiros, amém? E eu quero fazer uma pergunta para você. Estão rindo aí porque acham que Deus não sabe, não? Não sabe, né? Amém? Deus sabe que você precisa de um namorado, os solteiros, amém? E de um namorado, amém? As mulheres? E eu pergunto para você, não me responda. A namorada que Deus quer para você e o namorado que Deus quer para você é o melhor ou não é? É. Mas quando você escolhe, às vezes você não escolhe o melhor, porque você deixa levar pela emoção e erra. E escolhe a pessoa errada, achando que era melhor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Deus quer fazer uma obra na sua vida, no sentido de conceder uma namorada ou namorado, ou uma esposa, alguma coisa, não se preocupe, Ele vai fazer com que vocês se encontrem. Você não precisa chegar na igreja assim, atrás de mulher. Eu vim buscar minha bênção, Jesus tem bênção para dar. Tem gente que entra na igreja assim, cantando, né, querendo um namorado ou um namorado. Não precisa disso, não. Deus sabe que você precisa de um namorado e de uma namorada, e Ele vai lhe dar, e Ele tem o melhor e a melhor para você. Agora Ele quer que você espere, e espere nele. Fique tranquilo, Deus sabe. Deus não só sabe. Vamos ser bem presbiterianos. Deus já tem separado e preparado. Ele não só sabe não, Ele já tem separado e preparado para você. Mas tudo isso, essa nossa relação com Deus, ela não vem de emoção, de sentimento, mas ela vem de conhecimento de Deus. E o conhecimento é através de quê? Da palavra. Se eu perguntar para você, quanto é 2 mais 2? 4. Muda se você estiver triste? Muda se você estiver alegre? Não. O conhecimento não muda em função do seu sentimento. Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande por um vale tão escuro quanto a própria morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Não temerei mal algum. Olha a declaração dele. Por que ele não vai temer? Porque ele tem uma certeza no coração. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ele tem uma certeza. Isso é o quê? Isso é sentimento? Não. Isso é conhecimento, porque a palavra de Deus diz que, no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Eu vou estar com você. É palavra. Ele prometeu, ele vai cumprir. É conhecimento. Quando você tem essa certeza, essa convicção no coração, ela deriva do conhecimento que você tem desse Deus. Ou você não confia nesse Deus que escreveu a palavra dele para nós e deixou as mensagens que ele queria dizer para mim e para você? Claro, ele prometeu, ele vai cumprir. É conhecimento, não tem a ver com sentir. Às vezes, você ora a Deus, eu quero sentir um toque, um arrepio. Não tem a ver com isso. Tem a ver com a certeza que você sabe. Você crê que Deus está aqui? Amém? Que Ele está em todo lugar? Amém? Precisa de sentir isso? Não. Basta apenas você ter essa certeza. Isso é convicção, isso é conhecimento. Você conhece e você tem certeza e você guarda isso no coração. E você é guiado por esse conhecimento.
Alguém diz, você está passando por essa aflição, por esse trabalho. Não tem problema. Deus está comigo e eu vou vencer. Por quê? Porque Ele me prometeu. Onde é que está isso? Lá na palavra dEle. Eu não creio. Problema seu se você não crê na palavra de Deus. Eu creio. Então é conhecimento a partir do que você lê, a partir do que você conhece, a partir do que a palavra te revela. Então vamos acabar com essa nossa vida, esse negócio, estou tão triste hoje, não sei se Deus me ama. Meu irmão, pelo amor de Deus, quantos versículos tem na Bíblia dizendo que Deus te ama? Estou tão triste hoje, não senti assim, o pastor não apertou nem a minha mão, estou tão sentido, eu acho que eu vou para outra igreja. O quê? O quê? Você pensa que não tem isso, não? O pastor deve estar com ave de milho, não apertou a minha mão hoje. Tem. A irmã Viviane não falou comigo hoje, ela deve estar brigada comigo, magoada comigo. Não acontece esse tipo de coisa, às vezes a pessoa, a irmã Letícia nem olhou para mim, ela está magoada comigo por alguma coisa. Meu irmão, minha irmã, isso é falta de conhecimento da palavra, de maturidade cristã. Ficar sentido por alguma coisa que nem é, que você está julgando que é. Se o irmão ou a irmã falou que você vai lá e dê um abraço a ela e fale. Se o problema é esse, vá até ela e fale, até ele e fale. Vamos passar essa fase. Você conhece a Deus. Você tem conhecimento desse Deus. Por quê? Porque essa palavra aqui que é pregada aqui e que você lê em casa e que você conhece desde muito tempo. Muito tempo antes. Eu só sou pastor aqui há 3 anos, mas você já tem quanto tempo de crente? 30, 35 anos, 40. Você conhece a palavra há 40 anos. Você conhece esse Deus. É conhecimento. Sabe de uma coisa? Ele está no controle. Ele cuida da sua vida. Ele faz tudo na sua vida. É um Deus que faz tudo na sua vida. Tudo. Até os erros que acontecem na sua vida, até os acontecimentos que não é errado na sua vida, Ele quis assim, porque Ele tem algo melhor para você. É isso que a gente tem que ter, é esse conhecimento de Deus, conhecer a Deus. Aí eu lembro agora do Ebervaldo, o carro deu um problema, num cruzamento, na chuva, quase perca total. Nós não sabemos, mas será que Deus não estava livrando Ebervaldo de algo mais sério? De algo pior? Às vezes a gente só olha para o material, para alguma coisa, não é o caso do Ebervaldo, mas às vezes a gente olha para isso, e a gente não consegue visualizar. Deus que vê tudo, será que Deus tem prazer nisso? Era isso que Deus queria? Você vai comprar um carro e eu vou fazer com que aconteça isso? Era isso que Deus queria? Certamente que não, embora eu e você não entendamos quando acontece, mas certamente Deus tem o melhor para o Ebervaldo, como tem o melhor para você e para mim. E quem é que me garante isso? A palavra de Deus fala isso para mim. A palavra de Deus diz, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Essa expressão do hebraico não significa aquilo que você deseja, significa para lhe dar aquilo que efetivamente você precisa. A ideia é essa, para dar para você, não o que você quer, mas o que você precisa, para lhe dar o fim que desejais. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós. Presta atenção. Nós buscamos o conhecimento de Deus. Vamos buscar a Deus. Mas por mais que eu e você busquemos a Deus, nós nunca vamos encontrá-lo se Ele não se der a conhecer. Nós só conhecemos a Deus porque Ele se dá a conhecer. Olha o verbo no particípio. Né? Qual a diferença do particípio para o discurso direto? Qual é? Para a voz ativa da passiva? Porque no particípio, o sujeito, ele não pratica a ação, ele sofre a ação. Eu serei achado de vós. O que é que ele está dizendo? Não é você que vai me encontrar, não. Eu que vou me revelar a você. Você vai achar porque eu vou me dar a conhecer. Eu vou me revelar a você. Aí você vai me conhecer. Não é você que vai me encontrar onde você procura, não. Você vai encontrar a mim porque eu vou me revelar a você na hora que eu quiser e no momento que eu quiser. É isso, é esse Deus que Ele age soberanamente. Mas tudo isso precisa na minha vida, na sua vida de quê? Que a gente lê essa palavra para ter esse conhecimento dEle. Porque se a gente não ler, a gente não vai ter esse conhecimento. Não tem a ver com sentimento. Tem a ver com conhecimento da palavra de Deus. E aqui Ele nos ensina tudo e fala tudo que nós precisamos saber sobre Ele. E aquilo que não tem aqui sobre Ele é porque não havia necessidade. E no tempo certo será revelado e talvez nunca seja. Mas o que Ele tinha para nos revelar, está aqui. E a Bíblia diz, qualquer revelação ou qualquer profecia que ultrapasse essa aqui,
eu estou falando com relação à Escritura, pode considerar anátema. Qualquer revelação, qualquer profecia que ultrapasse isso aqui, é anátema, é maldita. Por quê? Porque toda revelação de Deus está aqui. Nada contra Deus nos revelar ou nos mostrar uma coisa que é pessoal na nossa vida. Isso é uma relação nossa com Deus. É outra coisa, não tem a ver com a palavra. Há uma coisa na sua vida que Deus precisa mostrar para você com clareza, Ele pode revelar a você. É possível, porque o Deus que revelou no passado pode revelar hoje. Não é essa revelação que ele chega aqui, irmão Antônio, Deus me deu uma palavra sobre você. Aí o irmão Antônio pergunta para o pastor, ele não podia dizer diretamente para mim, não? Ele preferiu arrudear e falar para o senhor, foi? Tem gente que fala isso? Guilherme, eu tenho uma revelação que Deus me deu para você. Aí o Guilherme diz assim para mim, pastor, por que ele não falou diretamente para mim? Eu estava orando essa semana, por que ele não aproveitou? Não é cheio de gente fazendo revelação dos outros por aí? Essa revelação, meu amigo, não tem necessidade não, porque a Escritura fala e Deus fala diretamente a você, quando você ora. Agora, é bem verdade que para dar livramento a nós, Ele pode usar um instrumento em determinada situação, é possível. Mas as pessoas estão usando isso no nosso século mas é por causa de quê? Não é por causa do conhecimento, é por causa do sentimento, que é tocar o sentimento da pessoa. E ainda diz assim, ó, irmã Luciana, eu tenho uma revelação para você. Ainda faz a pergunta para a irmã Luciana, você recebe? Você recebe? Não tem esse negócio? Um dia eu cheguei numa igreja, uma irmã falou assim para mim, pastor, eu tenho uma visão aqui do senhor, que o senhor vai ser pastor de uma multidão. Eu digo, ixi, Deus. O senhor vai ser pastor de uma multidão. Aí ele disse assim para mim, o senhor recebe? Eu digo. Aí eu olhei para ele e digo, e tem necessidade que eu receba? A primeira pergunta que eu fiz para ele, tem necessidade que eu receba? Quer dizer que se Deus quiser e eu não receber, Ele vai deixar de me dar? Então está condicionado ao meu recebimento ou não? Eu disse para ela, minha irmã, se eu receber ou se eu não receber, se for de Deus, vai se cumprir. Não carece que eu receba ou deixe de receber. Por quê? Porque hoje a gente vive numa sociedade do sentimento. Isso também é uma forma das pessoas dizerem, é o sentir de Deus, é o toque de Deus, é o toque na oração, aquela é uma mulher de oração, vá pedir a ela porque aquela é mulher de oração. Como assim? Aquele é um homem de oração, peça para ele que Deus ouve a voz dele. Como assim? Ele é mais especial do que eu e do que você, ela é mais especial do que eu e do que você. A Bíblia diz que há um sacerdote só agora que intercede por nós, Jesus Cristo. Não é o irmão do Cuspe Santo ou de qualquer outra igreja por aí que intercede, que vai ouvir a oração dele, não. É um sacerdote diante do Pai, que é o próprio Jesus, exercendo o seu ministério. Porque ele é profeta, sacerdote e rei. Então, diante de Deus, ele é o nosso sacerdote. Nós pedimos a Deus em nome de Jesus e pronto, não tem necessidade que ninguém interceda por mim, por você não. É só o próprio Jesus. Isso é o quê? Conhecimento da palavra de Deus. É conhecimento da palavra de Deus. Eu sei que Deus está lá. Eu sei que Ele vai me ouvir. Eu não preciso sentir que Deus está aqui onde Ele está. Eu preciso apenas saber que Ele está aqui. Eu preciso apenas ter o conhecimento, como a palavra me ensina, que Ele está ao nosso lado. Eu não preciso sentir toque ou arrepio de ninguém. Eu não preciso dizer, Senhor, manda um anjo para cuidar de mim. Não, a Bíblia diz lá no Salmo de número 34, versículo 7, um anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. A Bíblia já me diz isso. Eu não preciso estar clamando, pedindo uma legião de anjos. Não preciso disso. A Bíblia já me revela isso, que tem um anjo ao meu redor e ao seu redor nos guardando. O anjo do Senhor acampa-se ao redor de quem? Dos que o temem. E mais, esse anjo os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. A questão é, como Deus é espírito, a gente não consegue ver, a gente tende a espiritualizar tudo. Tudo a gente quer espiritualizar. Tudo a gente quer dizer que é de Deus ou que é do diabo. Tudo. Tudo na nossa vida, a gente quer dizer que é de Deus ou que é do diabo. Aí eu brinco com essa história, mas porque ela é engraçada. O cara chegou em casa, casou com uma mulher preguiçosa. Não caso com uma mulher preguiçosa não, viu? Mulher não é empregada não, mas não caso com uma mulher preguiçosa não. O cara chegou em casa, a mulher preguiçosa, fritando o ovo numa colher para não lavar a frigideira. Aí agora vamos, aí ser preguiçosa assim para lá. Fritando o ovo numa colher, meu irmão.
para não lavar a frigideira. Aí quando o homem chegou, o marido, né, a gota d'água que faltava, ele olhou e disse assim, não é possível, isso é coisa do diabo. Aí o diabo assim do lado disse, ó, eu não tenho nada a ver com isso, isso é coisa dela. Porque a gente espiritualiza tudo, tudo é espiritual, tudo na vida da gente é espiritual. Sim, eu entendo que nossa luta é contra a carne e o sangue, não, é contra o principal. Eu entendo, eu acredito perfeitamente nesse texto, mas a gente espiritualiza tudo, porque a gente não quer o conhecimento de Deus, a gente quer o sentimento, quer sentir. A gente não está satisfeito de conhecer a Deus, a gente quer sentir. Pois nós sentimos a presença dEle, a partir do conhecimento que nós temos dEle. Nós conhecemos que Ele é um Deus fiel, então a gente descansa e sente a presença dEle. Nós conhecemos que Ele é um Deus de providência, que não vai faltar na nossa vida, então a gente descansa na fidelidade desse Deus. Nós sabemos que Ele é um Deus de livramento, livrou lá na cova dos leões, livrou lá na fornalha ardente, Ele também guarda a nossa vida. Não precisa estar sentindo, a gente precisa apenas saber e tomar posse disso que Deus faz na nossa vida. Eu preciso senti-lo em tudo. Se eu não sentir, não posso ter fé, não vou receber e não vou experimentar. As pessoas dizem, se eu não sentir, eu não tenho fé. Se eu não sentir o toque, eu não vou orar. Eu preciso sentir Deus me tocar. Eu preciso sentir Deus para orar. Isso não é fé. Sabe o que é fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas vamos para aquele texto que a gente botou primeiro aqui no Data Show para a gente finalizar, por favor. Ora, a fé é repita bem forte, a fé é deixa ele bem aqui, me diga uma coisa, aqui está escrito sentimento, a fé é a certeza, e a certeza vem a partir de quê? Daquilo que eu conheço, e eu creio, e eu descanso, a fé é isso, ou seja, eu sei que a palavra me diz, eu absorver essa palavra, eu creio nessa palavra, eu tenho fé. Então, a fé é a certeza, não precisa sentir não. Ah, Deus não está aqui, não importa se você não sente, Ele está aqui mesmo que você não sinta. Mesmo que você não sinta, mesmo que você estiver num dia de aflição, em casa, aflito, com o coração apertado, passando dificuldade, ainda que você não sinta a presença dEle, Ele está lá. Está guardando você, porque fé é a certeza de coisas que se espera e a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, eu não preciso ver, eu não preciso sentir, eu preciso apenas crer. Eu preciso apenas crer, eu preciso apenas ter fé. E como é que eu tenho isso? A palavra me ensina isso. A palavra fala isso, para eu guardar essa palavra no coração e viver essa palavra. Que Deus abençoe a todos e a todas, no nome de Jesus. O Ministério do Louvor vem aqui para a gente encerrar. A irmã vai ter o parabéns lá em cima, é? Vai ter parabéns ou não? Só para as crianças, é? E vai vestir minha bermuda ali e o suspensório. Para as crianças, viu? Tem um momento lá para as crianças. Vamos cantar ao Senhor. Fica de pé aí. Ah, vamos cantar aquela música. Não foi Sadão, mas a igreja conhece. Toma-me, rendido estou, aos pés da cruz. E hoje não tem cantina, né, irmã? Tem? Oi, tem. E aqui para nós. Gente, hoje tem cantina, você ajuda a igreja e você... É pizza, é? Salgado. Hoje temos salgados, queijo com frango, carne do sol e misto, calabresa, viu? Salgado com refri. Rendido estou. A gente quer sentir o poder de Deus na nossa vida, mas a gente sente a partir do conhecimento desse Deus, a intimidade com esse Deus. Não é algo só espiritual, ainda que é espiritual na nossa vida, mas se manifesta a partir do conhecimento que nós temos desse Deus. Vai assim comigo. Toma-me, rendido estou, aos pés da cruz, e encontrei o que tenho, te entrego a Deus. Peço para Deus limpar as suas mãos. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Diga para Deus.
que tu queres falar a nós, Deus, nessa noite. Você é de Deus. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. As mulheres, meus momentos e os dias meus. Meus momentos, eu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Oh, 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 oh. Eis aqui em ti oh, oh, oh. Eu sou teu. e tu és meu. Você está rendido? Deus quer falar ao seu coração. Oh, 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 oh. Eis aqui Rendido estou. Oh, 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 oh. Eu sou teu. e tu és meu. Oh, 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 diga assim: a minha vida dou. Minha vida dou a ti, Senhor. Rendido a ti estou. E pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. E pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. glória a Deus, Pai, em nome de Jesus. Nós cantamos e é o nosso desejo, Pai. Estamos rendidos aqui na Tua presença. Faz na nossa vida o Teu querer, Senhor, em nome de Jesus. Que a Tua palavra, Deus, esteja na nossa mente e assim ela crie raiz no nosso coração. Que o nosso conhecimento sobre Ti, a cada dia mais, ó Deus, ele seja enriquecido. E que, ó Deus, as experiências que o Senhor tem para nós, nas adversidades, nas batalhas, elas possam, ó Deus amado, no nome de Jesus, nos fortalecer. E a Tua palavra nos ajude quando diante delas, para que em tudo na nossa vida o Teu nome seja glorificado, o Teu nome seja exaltado. Se alguém nessa noite aqui está passando por alguma aflição, que a Tua palavra enche o coração dessa pessoa. Que o Espírito Santo de Deus dê sabedoria e direção para essa pessoa, para que ela possa, em nome de Jesus, saber como agir. E se ainda ela não souber, que o Espírito Santo de Deus a conduza a agir segundo a Tua boa vontade. Abençoa todos que estão conosco, de uma forma especial os que nos visitam. Derrama sobre a Tua igreja a Tua graça, o Teu favor e as Tuas misericórdias. Em nome de Jesus, nos dá uma semana na Tua presença e no temor do Senhor. É a nossa oração e nós a fazemos no nome de Jesus. E a igreja diz: receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre a sua vida, seja sobre essa igreja, seja sobre todo o povo de Deus, e seja desde agora e para todo sempre. E a igreja diz: amém.
Senhor.